Amados, hoje eu vim falar de um tema que foi complexo para chegar, e eu estou já há um tempo orando, e o Senhor não me dava uma palavra, e eu já estava ficando meio angustiado, e o Senhor, alguns dias atrás, me deu uma frase. E eu falei: Senhor, me ajuda a avançar e desenvolver através dessa frase. E o Senhor, nos 2, 3 últimos dias, foi trabalhando isso no meu coração. A frase que o Senhor me deu é assim: seja fiel, não se torne apenas uma boa pessoa. Seja fiel, não se torne apenas uma pessoa melhor. Não se torne apenas uma pessoa melhor. Eu tenho notado que muitas vezes, nós tentamos ser uma pessoa melhor. E eu fiquei pensando sobre ser uma pessoa melhor. E uma pessoa melhor é importante na nossa sociedade. Nós vivemos numa sociedade que tem se corrompido. Eu estava vendo um texto na Bíblia atualizada, e ela diz bem assim: deixarão as pessoas os seus genitores, e se juntarão um ao outro. É isso que está escrito na palavra de Deus? Não, mas já está atualizada, ok? Depois, quem tiver interesse, eu falo isso, porque a partir de hoje você tem que começar a tomar cuidado quando for comprar uma Bíblia. Porque o objetivo hoje é de te tornar uma pessoa melhor. E, se possível, uma pessoa muito tolerante, que se submete a tudo, enquanto a palavra de Deus, ela chama você para uma outra vida, de negar-se a si mesmo e ser fiel. Você foi chamado para ser fiel. Mas, pastor, você está falando que uma pessoa melhor para mim não é importante? Deus vai fazer isso naturalmente na sua vida. Conforme Ele arranca os frutos da carne, Ele planta os frutos do Espírito. Mas isso também é um processo. E você tem que estar atento a essas coisas. Todo o tempo que eu tenho tido com vocês, eu tenho falado da importância da palavra de Deus. Quando você tem que falar com Deus, o que você faz? O que você faz quando você quer falar com Deus? Você ora, ok? Alguém está com alguma dúvida? Se você quer falar com Deus, você tem que orar. Mas, pastor, a Bíblia fala que Deus conhece a palavra antes dela chegar na minha boca. Ele conhece essa palavra lá na minha mente. É verdade, Ele conhece. Mas o Deus Todo-Poderoso, Ele é um Deus de relacionamento. A Neuza sabe que eu a amo? Sabe ou não? Então eu não preciso mais falar. Precisa? Mas ela sabe. Mas precisa? É claro que precisa. É claro. Quem já está acostumado comigo, no começo aqui era muito engraçado, porque eu olhava para uns camaradas barbados aqui, eu falava assim: Antônio, olha para mim, eu te amo, meu irmão. Acabei de conhecer, mas já tenho amor no meu coração por você. E aí os camaradas olhavam e falavam assim: rapaz, um negão desse tamanho fica falando que me ama. Hoje eles estão tudo acostumados, né? Então eu louvo a Deus, porque Deus, Ele tem te chamado para alguma coisa. Graças a Deus que Ele nos fez completamente diferente. Já pensou se todo mundo aqui fosse abraçador? Ia ser complicado, né? Mas graças a Deus, porque Deus chama um para abraçar, Ele chama outro para botar a mão: vamos, levanta, vamos. Ele chama outros para falar assim: está doendo, eu sei que está doendo, mas você vai conseguir.
Ele chama outros que falam assim: deixa de moleza, levanta daí agora, rapaz. Você é servo de Deus, um Deus poderoso. E aquela palavra parece que entra que nem injeção em você. Entende? Por isso que a oração ela é importante. Porque a oração, você vai expressar aquilo que está dentro do seu coração, Claudião. Naquele momento. Talvez aquele momento seja um momento de dor. E você tem que falar para Deus que está doendo. Mas Ele não está vendo? Tá, Ele está vendo sim. Mas Ele quer essa relação contigo. De dor, Ele sabe o que é dor, homem de dores. Ele sabe o que é isso. Naquele momento onde você está alegre, Moisés. Que você conseguiu algo que você estava almejando. E funcionou, e você fala assim, graças a Deus. Aí ele fala, obrigado. É maravilhoso isso. Tem horas que eu estou tão alegre, mas tão alegre, que eu estou no carro assim, e de repente falo, vixe, eu estou sozinho aqui, estou na maior adrenalina. Por quê? Porque é gostoso esse tempo. E eu preciso que você experimente falar mais. Eu sei que no começo soa estranho. E eu parti de um princípio, irmãos, porque eu tinha dificuldade de falar eu te amo. E aí eu falei, não, eu tenho que treinar a falar eu te amo. E aí eu fui falar para minha mãe, e travava. Aí eu fui falar para o meu irmão, ele falou assim, deixa de ser besta, rapaz. Era bruto, né? E aí falei para minhas irmãs, aí uma delas falou assim, eu também. Porque eu tenho uma irmã que é todo love. Aí foi mais fácil. Mas e para falar para o meu pai? Meu pai era um camarada bruto, rapaz. Era um camarada bruto. E aí um dia eu tomei coragem, parei e falei, pai, eu preciso te falar uma coisa. Ele falou, fala logo. Aí eu falei assim, eu queria dizer um negócio. Ele falou, rapaz, fala logo, que demora é essa? Está querendo alguma coisa? Eu falei, não, senhor. Ele falou, então fala o que você quer. Eu falei, eu quero dizer que eu te amo. Aí ele tomou um impacto, parecia uma pedrada. Aí ele pegou, olhou para mim, parou alguns segundos e falou assim, deixa de bobagem. Amor é comida na mesa, é não sei o quê, e já saiu resmungando. Aí eu tomei coragem, eu continuei falando, até que ele parou de reclamar. Então, se a gente faz isso com o nosso pai terreno, imagina com o nosso pai que se você olhar para ele e falar assim, eu te amo, e ele vai falar assim, eu também. Antes de você ser formado lá no ventre da sua mãe, antes do espermatozoide entrar no óvulo e formar aquele gameta, antes de ter o dobro da célula pela mitose e meiose, eu te amei e te chamei pelo teu nome. Pelo teu nome eu te chamei. Isso é maravilhoso. É gostoso ouvir isso? Quem gostou de ouvir isso faz assim. Deus está falando isso para você. Como que eu faço para ouvir essas coisas de Deus? Aonde que eu vejo? Começa com a letra Bíblia. Onde? Na Bíblia. Se você conversar com Deus é você orar, Deus conversar com você é lendo a Bíblia. Deus, Ele quer conversar com você através da Bíblia. E eu quero te dizer que ser fiel é algo que a gente fala assim, Deus é fiel. Me fala por que Deus é fiel. Warley, por favor, por que Deus é fiel? Porque Ele é nosso provedor. Queblão, por que Deus é fiel? Glória. Wellington, porque Deus é fiel. Olha, essa aí quebra minhas pernas. Essa aí, você está vendo? E se eu continuasse perguntando aqui,
você começa a ter... Os cabras estavam até se ajeitando ali com medo de eu chamar, né? Oh, meu pai, tem misericórdia. Então, a fidelidade de Deus, ela traz recompensa para a gente. Ela traz benefícios para a gente. Ela nos torna alvo do amor de Deus. A fidelidade de Deus nos torna alvo do seu amor. A fidelidade a Deus, ele torna a gente alvo de coisas melhores. Como é o nome disso? Bênçãos. Bênçãos. Por quê? Porque a fidelidade de Deus, quando ela te aproxima dele, toda aquela benevolência dele chega até você. Outra coisa, Deus, ele busca homens e mulheres fiéis. Já já, mulheres, vocês vão sentir mais fidelidade ainda. Deus procura pessoas fiéis. E Ele sabe que essas pessoas são imperfeitas. Irmãos, Deus sabe como eu tenho guerras e lutas. Deus conhece o meu coração. De manhã eu falo assim: Deus, me ajuda a vencer os monstros desse dia. Porque tem coisas, irmãos, que nos perturbam menos. Tem coisas que nos perturbam mais. Você sabe o momento que eu fico em maior intercessão? Talvez você vá achar até meio engraçado. Mas o momento que eu fico em maior intercessão é quando eu vou dirigir. Pense numa pessoa que a paciência fica rasa. Pensa. Minha esposa e meu filho sabem, o Robert sabe, os que andam comigo. Eu e o GPS é uma confusão. Pensa numa confusão quando ele manda a gente para um canto e afunda. Pela risada dele lá, você imagina. Tamanho. Então, eu já oro antes de entrar no carro, porque eu sei que dirigir é estressante para mim. No Brasil eu dirijo 20%, no máximo 30%. A Neuza dirige 70%. Só que aqui Deus está trabalhando na minha vida, eu dirijo 100% do tempo. Deus está trabalhando, Deus está trabalhando. E Deus procura essas pessoas para trabalhar fidelidade. E o que mais me toca, Deus, ele não está preocupado o quanto que você é inteligente. Deus não está preocupado quantos talentos você tem. Deus não está preocupado da sua capacidade de solucionar problemas. E Deus também não está preocupado pelos dons que você já tem. Até porque foi Ele que deu todos. E estão pondo muitos mais à sua disposição. Então, quando Deus ele faz essas coisas, Ele sabe da sua imperfeição. Mas Ele está disposto a acreditar um pouco mais em você. E é isso que eu tenho tentado buscar para incentivar você a ler a Bíblia. Um sábio falou que não ler a Bíblia é começar o dia perdendo tempo. Eu sei que talvez você olhe para a Bíblia e fale assim: puxa vida, esse livro é muito grande, como que eu vou ler ele inteiro? Quem é advogado faz assim. Ok. Esse livro aqui, a largura dele, é o comum ou é o fraquinho lá no curso do direito? Mas você tem que ler os bitelão lá. Esse livro aqui, ele fala para você o que você tem que fazer. Mas pastor, tudo. Eu não vou esticar porque não tem tempo, mas eu já perguntei para Deus nesse livro se era para mim namorar com uma moça. Depois você lê Provérbios 5. Eu perguntei nesse livro se era para mim deixar o meu emprego.
Depois você lê Jeremias 27. Eu perguntei para Deus se era para eu casar com a Neuza. Deus me deu uma palavra. O Provérbio 5, o final, lá no final, os últimos versículos. Eu perguntei para Deus se eu era para ser professor de educação física. Ele mandou eu ler Romanos. Que muitos são os que correm, mas só um conquista a coroa. E eu falei, Senhor, foi direto na minha profissão, educação física. Eu perguntei para Deus se Ele queria que eu tivesse filho, se Ele queria que eu adotasse filho, se Ele queria que eu não os possuísse filho. Eu perguntei para Ele se Ele queria que eu fosse pastor. E eu pergunto, e está aqui. Antes de conhecer Jesus, eu conheci um monte de religião. Mas não é conhecer de ir lá, ficar um mês, não. É conhecer de ir lá, jejuar, comer a carniça lá deles, entrar no meio de toda a imundícia, fazer a dedicação que eles pediam para fazer, se separar no meio de um campo de reservação. Tudo porque eu queria saber quem era Deus. E sabe onde eu achei Deus? Aqui. 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 Então, este livro, ele tem as respostas que você precisa. A sua pergunta vem através da oração. A resposta vem atrás da palavra de Deus. Leia a Bíblia. Que você leia um versículo. Eu vou orar para que você viva muito, para você conseguir ler tudo. Mas leia a palavra de Deus. 2 Coríntios 12, 9 e 10, diz assim: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Olha que palavra forte. E ele continua mais. Por isso, verso 10, por isso, por amor de Cristo, alegro-me nas fraquezas e nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, Deus precisa de pessoas fiéis. E o fiel, ele tem que estar pronto a saber que quando ele está fraco, quando ele é insultado, quando ele está na necessidade, na perseguição, na angústia, ele tem dono. Ele tem dono. Se você entender que você tem dono, tudo isso que eu estou te falando vai fazer sentido. Vocês já ouviram falar das caças às baleias? Já ouviram falar? Que o pessoal caça baleia em águas internacionais? Sim ou não? E aí vai o Greenpeace com a canoa e os caras com aqueles barcos gigantescos lá. Aí eles vão lá, jogam água para o pessoal do Greenpeace ir embora. Talvez quando passa a reportagem você fala assim: fica matando as baleias. Coitado da baleia. Por que matando a baleia? Você sabe por que eles matam baleias? Porque para eles baleia não tem dono. Baleia não vive em aquário. Tem algum vegetariano aqui? Faz assim. Não? Todos aqui são carnívoros, então. Ok. Por que você... Glória! Glória! Por que você não fica revoltado pelos milhões de cabeças de gado que são abatidos toda hora? Toda hora, não é todo dia não. Por causa de centenas e centenas de bife ancho, Angus, Sabe por quê? Porque você sabe que tem dono. Você sabe que tem dono.
Você chega lá no Mato Grosso, no Brasil, as fazendas quilométricas, centenas, milhares de cabeças de gado. Aí você chega no Rio Grande do Sul, honesto, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça que você tem que fazer? É nada que você pensou isso. Coitado do boi. É porque boi tem dono. Tem fazendeiro, tem agropecuária, tem matadouro. É por isso que a pessoa vai lá no mar e mata a baleia e ninguém liga. Entra numa fazenda e fala assim, agora esse boi é meu, eu vou botar uma corda no pescoço e eu vou levar. O que você ganha? Chumbo do grosso. Porque o boi tem dono. Mas pastor, por que você está falando de baleia e boi? Porque quando você não entende que você é filho de um Deus poderoso, reservado, separado, que quer transformar a fidelidade dele na fidelidade sua para ele, você é como uma baleia solta num oceano. A baleia é grande, não é? Mas o oceano é muito maior. Mas sabe o que esse livro fala? Que Deus pega os oceanos bem assim, ó, da terra. Todos os oceanos aqui. Se ele pega todos os oceanos aqui, eu fico imaginando Deus tentando pegar uma baleia. Acho que ele deve pegar uma pinça para pegar uma baleia. E quando você entende, eu tô falando desse jeito porque eu quero que você entenda a proporção da importância que você tem. Você tem dono. E muito mais valor do que aquele gado lá do Mato Grosso. Porque aquele gado vai ser morto, você vai ser salvo. Eles estão sendo preparados para a morte, você está sendo preparado para a vida. E quando você entende isso, você vai perceber que por maior que sejam as suas lutas, necessidades, dores, aflições, você tem dono. Você tem dono e o maligno não tem domínio sobre a sua vida. Ele pode intentar contra você, mas Deus te deu a armadura completa, com as armas de defesa, contra os ataques covardes de Satanás. Mas ele também te deu uma espada. Porque numa tentativa covarde de se aproximar de você, puxa a espada e estoque no inimigo. Porque aqui está escrito que se você resistir, o diabo ele vai fugir de você. Aqui está escrito que ele vai fugir de você e não continuar te atacando. Ele vai voltar porque ele é covarde. Esse livro fala que ele está ao redor, procurando quem ele possa tragar. O Salmo 118, ele complementa de uma forma tão linda, essa verdade de Deus. E justifica perfeitamente porque um Deus fiel deseja que você seja fiel. Olha que lindo, ó. Verso 25. Ao fiel, Deus se revela fiel. Para aquele que é fiel, Deus se revela fiel. O pastor Wagner estava falando aqui sobre a oferta. Enquanto eu procurava conhecer Deus, tudo, eu fui ler esses negócios dele, de Cabalá, tem os nomes aqui, agora fugiu o nome deles, dessas coisas dele. Que são aqueles temas que eles se reúnem, julgam um assunto e põem do lado. Né? E aí quando alguém vai falar desse assunto, eles vão lá de novo, pega, lê aquilo e já tem como referência. Então tem Cabala, tem a Techuvá, tem um monte dessas coisas. E eu vi um negócio que quando o senhor começou a falar, eu fiquei pensando. Para o judeu, ele acha que você tem que ser rico.
Porque quanto mais você é rico, mais você dá. Porque se você não der, o que você tem é tirado e é dado para outro. Eu falei, opa, mas esse livro aqui, ele fala da parábola dos talentos. Ele fala da parábola dos talentos. Quem ganhou 1, enterrou. Quem ganhou 2, multiplicou, fez 4. Quem ganhou 5, multiplicou, fez 10. E o que ganhou só 1, que enterrou, o dono mandou ele tirar e dar porque tinha mais. O que enterrou, o dono dele, o senhor dele, mandou tomar dele e dar porque tinha mais. O que tinha 2, ganhou 2, ficou com quanto? E o que tinha 5, ganhou 5. No total, ficou com quanto? 11. Mas não ganhou 5 e multiplicou 5, mas ele ganhou o que tinha 1, foi dado para ele. Faz sentido para você? Então, Salmo, verso 25. Ao fiel ele se revela fiel. Olha a outra. Ao irrepreensível se revela irrepreensível. Ao puro se revela puro. Irmão, na busca da verdade eu tinha muita dificuldade. Eu falava, de cada 10 palavras, 15 era palavrão. Eu não conseguia expressar nenhuma dor sem falar palavrão. Eu não conseguia expressar o quão gostosa era uma comida sem falar palavrão. Eu falava, nossa, essa comida é gostosa. Pip. Nossa, aquela moça é bonita. Pip. Rapaz, tu é feio, que pip. Que golaço. Pip. Entende? Eu não conseguia. Por quê? Porque era a minha natureza. E eu falei, Deus, eu não quero mais falar palavrão, não. E pensa Deus lavando minha boca. Pensa Deus lavando minha boca. Eu quero que você entenda que enquanto você é apenas uma pessoa melhor, isso não proporciona para você viver o melhor de Deus para a sua vida. Você ser uma pessoa melhor não proporciona a você viver o melhor de Deus para a sua vida. Porque você ser uma pessoa melhor é uma norma de civilidade. Você vive em comunidade, você vive em sociedade. E por viver em sociedade, você tem que ser gentil, educado. Uma coisa que eu acho maravilhoso aqui é que tudo que acontece no dia a dia é, oh, I'm sorry. Oh, thank you very much. Oh, don't worry about that. É maravilhoso isso. É maravilhoso. Quer sentir a diferença? Vai numa feira lá no Nordeste. Vai numa feira de rua lá. A moça passa com um carrinho, filho, arranca seu fêmur, tendão, petrônio, tudo, vai embora. Joanete, arranca. E se você reclamar, talvez você não volte para casa da feira. Pelo tamanho da confusão. Então, isso é maravilhoso, isso é norma de civilidade. E isso te faz pessoa melhor. Talvez você chegou aqui no Canadá como um jumento bravo. E você foi educado a pedir com licença. Ah, muito obrigado, não tem de quê. E hoje você parece muito mais educado. São situações que são possíveis de acontecer. Entende? Então, eu preciso que você entenda isso. Que você se tornar melhor, você vai estar ótimo para a sociedade. Mas ainda não tem espaço para o melhor de Deus. E Deus quer te dar o melhor dele. Como nós lemos antes. Pureza. Deus quer te tornar amável, irrepreensível, fiel. E quando essas qualidades entram na sua vida, os primeiros que são abençoados são os da tua casa. O lugar mais difícil de ser cristão é dentro de casa. Sabe por quê?
Lá a Neuza conhece todas as minhas falhas. A Neuza conhece os meus pontos fracos. A Neuza sabe o que tira a minha paciência rápido. Meu filho sabe exatamente o que me incomoda. Então lá não tem como eu fazer uma meia boca. Não tem como eu fingir. Na minha casa, eu sou muito mais eu. Então, Deus vai tratar comigo. Esse fundamento para que, começando pela minha casa, eu atinja as pessoas do meu trabalho, as pessoas que utilizam o transporte que eu uso, as pessoas que se circulam por mim na hora do meu almoço, as pessoas que eu encontre na rua por qualquer que seja o motivo. E aí sim, começa a fidelidade de Deus a acontecer na minha vida e na sua vida. Uma pessoa melhor, ela gera uma sociedade melhor. Uma pessoa fiel a Deus, ela transforma o meio que ela vive. Talvez você se julgue o menos importante daqui desta sala hoje. Talvez se dissessem assim, nós queríamos fazer uma oração de agradecimento. Quem poderia fazer isso? Talvez você pensaria assim, tem muito mais gente capacitada. Tem os pastores, as pastoras, tem tudo aí. Eles estão capacitados. Mas, de repente, Deus está chamando você. E dentro de você, você sabe que é com você. Você sabe que é com você. Deus, Ele pega uma pessoa improvável como eu e transforma em um pastor. Meus irmãos, eu recusei ser pastor. Sabe por quê? Não era porque eu não queria, não. É porque eu sabia que tinha pessoas que nasceu dentro da igreja, cresceu dentro da igreja e hoje continua dentro da igreja. Dentro dessa cabeça, isso para mim era uma honra que pertencia a eles. E eu não tinha direito de tomar o lugar dele. Na minha cabeça, esse era um lugar cativo deles. Eu estava muito satisfeito em ser missionário. Muito. É como se Deus me promovesse de faxineiro para gerente numa tacada só. Ser missionário para mim foi essa promoção. E eu estava mega satisfeito. Até que Deus foi apertando, apertando, apertando. E um dia Ele usou a boca do Alezinho. E falou assim, pai, mas você faz tudo que um pastor faz, por que você não quer ser pastor? E aí eu não sabia o que eu respondia para o Alezinho. Eu não sabia o que eu respondia para ele. E aquilo entrou no meu coração e Deus falou assim, entendeu ou quer que eu desenho? Eu falei, tá bom Deus, me rendo. Eu me rendo. Então, eu preciso que você compreenda isso. Porque o final do verso 26 do Salmo 18 diz assim. Olha lá o final do verso, verso 26. Mas com o perverso reages à altura. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou dizendo para você que Deus resiste ao soberbo. Deus resiste ao soberbo. Quando Deus está te chamando para uma fidelidade, Deus Ele sabe dos seus problemas, Deus sabe dos seus pecados, Deus sabe da sua limitação. Deus sabe que você acha que não dá. É por isso que nós lemos lá em Coríntios, pois quando sou fraco, é que sou forte. Deus, Ele sabe de tudo isso. Mas eu quero falar isso olhando dentro do seu olho. Deus sabe de tudo isso. Mas Ele escolheu confiar em você.
Isabel, Deus escolheu confiar em você. Deus escolheu confiar em você. Deus escolheu confiar em você. Deus, Ele escolheu confiar em você. Eu não tenho a menor ideia por que Ele fez isso. Mas Deus escolheu confiar em você. Deus escolheu confiar em você. E quanto antes você compreender isso, mais fácil vai ser para Ele cumprir toda a obra que Ele tem na sua vida. Talvez você chegou hoje aqui com um monte de questionamentos sobre a sua vida. Mas Deus está te chamando para fidelidade. E os dois melhores jeitos, tem outros meios também, que vai fortalecer isso. Mas eu quero continuar batendo em 2. Enquanto Deus me der a oportunidade, eu continuarei batendo em 2. Leitura da palavra de Deus. Leitura da palavra de Deus. E oração. Leitura da palavra de Deus e oração. Porque a leitura é Deus falando com você. E a oração é você contando para Ele. Por mais difícil que seja a sua oração. Porque eu sei, irmãos, que tem horas que o nosso coração está tão apertado que nós não temos vontade de orar. Pastor Alê, você está falando isso? Estou. Sabe por quê? Porque você é igual a mim. E eu sou igual a você. Filhos amados de Deus. E dentro da nossa limitação, Deus olha para cada um de nós. E Ele enxerga um filho amado, uma filha amada. E é por isso que eu digo para você, não desista. Leia a palavra, fale com Deus. Tem horas que Ele vai ouvir a voz do seu coração. Porque a sua boca terá dificuldades de falar. Mas Ele continua ouvindo a voz do coração. E para encerrar, eu quero contar uma dessas ilustrações judaicas que eu li e que eu achei que fazia um pouco de sentido também. Eu digo lá que muitas coisas são faladas, mas o que vale é o que está aqui. Mas eu achei o texto interessante. O texto dizia assim, que quando Deus expulsou Satanás dos céus, lá do Monte Santo, Ele falou assim, Deus, você sabe como você me fez? Você me fez adornado de todas as joias que existem na terra. E a minha roupa, ela nasceu junto comigo. E ela é adornada de harpas, saltérios. E sabe qual é o principal, Deus? Tambores. Tambores. E agora o Senhor me expulsa do céu. Nunca mais os meus tambores tocarão para ti. O céu vai virar um silêncio. E aí Deus vira para o outro lado, faz uma montagem de um molde, assopra na narina e põe de pé. E quando Ele põe de pé, Ele fala assim, homem, cresça, multiplique, encha toda a terra. Põe a mão assim. Põe a mão assim. Põe a mão assim. Quando você chegar lá no céu, Deus vai escutar os tambores, ó. Tum, tum. 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 Tum, tum.
Comece isso aqui na terra, batendo esse tambor, para a honra e glória de Deus. Que esse tambor dentro do seu peito cale o inferno, para que o nome do nosso Deus Todo-Poderoso seja glorificado através da sua vida. Que esse tambor que foi posto aí dentro do seu peito pulse o nome poderoso: Jesus, 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 Jesus. Porque um dia você vai vê-lo olho no olho, e ele vai falar para você: entra, bendito do meu Pai. Aleluia. Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, eu te bendigo, Pai, que os meus irmãos possam guardar esta palavra dentro do coração. Use esse tambor, Senhor, que bate no peito deles, para engrandecimento do teu nome. Firma eles na tua verdade, torna, Senhor, cada um aqui fiel a ti. Porque, ó Senhor, ao fiel o Senhor será fiel, ao puro o Senhor será puro, ao benevolente o Senhor dará benevolência. Então cumpre esta palavra na vida do teu povo. Eu confio, Senhor, este povo nas tuas mãos. Ouve a palavra que sairá dos lábios deles, e ajuda-os a ler a tua palavra, para que eles possam ouvir a tua voz. Essa é a minha oração sincera, no nome preciosíssimo de Jesus Cristo de Nazaré. Amém.